E haja coração, né, irmãos? E haja coração. Glória a Deus. Eu vou tentar ser bem breve hoje, amém? Abra aí a sua Bíblia. Eu acho que vocês não gostaram, não. Acho que vocês querem que eu me prolongue, né? Abra a sua Bíblia em Mateus 15. Acho que tem algum segredo aqui nessa taça que eu ainda não descobri. Toda vez quando eu vou tomar, ela me molha todo. Não sei se é o calor. Mateus 15, a partir do verso 21. Glória a Deus, você que encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Mateus 15, verso 21. Observe aquilo que diz a palavra do Senhor. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. De outras palavras, Jesus ignorou aquela mulher. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. E Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra, irmãos? Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Esse é um texto que muitos de nós conhecemos. E ele é um texto que ele fala sobre a fé. Mas não sobre qualquer tipo de fé, mas uma fé que prevalece. Diga comigo, a fé que prevalece. E é sobre esse tipo de fé que eu quero conversar com você nessa noite. O Evangelho de Marcos também relata esse episódio do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele se encontra com a mulher cananeia. Marcos capítulo 7. Mas ali Marcos começa explicando que por causa da perseguição e do embate ferrenho dos fariseus, Jesus ele havia se retirado da Judeia e foi para a Galileia. E diz a palavra que, não satisfeitos com essa evasão de Jesus, os fariseus enviaram de Jerusalém uma comitiva para o interrogar. E eles encontram Jesus e mais uma vez começam a discutir com ele. E muitas foram as tentativas, e todas frustradas, por parte dos fariseus, de tentar acusar Jesus de alguma maneira. Como eles perceberam que nada poderiam contra Jesus, eles então começaram a difamar os seus discípulos. Ou seja, se eu conseguir difamá-los, se eu conseguir falar mal deles, consequentemente eu estou atingindo o mestre deles. E eles começaram assim fazer, declarando que eles não guardavam a tradição dos anciãos. E a acusação deles era: vocês comem sem lavar as mãos. E aí Jesus declara-lhes que a lei de Moisés nada dizia a respeito de tal coisa. Então o Senhor declara-lhes que o que verdadeiramente corrompe
o espírito humano ou o coração humano é aquilo que procede de dentro e não aquilo que vem de fora. Jesus disse assim: olha, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas é o que sai dele que o contamina. Está lá em Marcos 7,15. E Jesus ainda repreende os fariseus porque em nome da tradição, irmãos, a tradição é algo terrível. Em nome da tradição, eles estavam transgredindo o mandamento do Senhor. A tradição tem esse poder maléfico de você inverter os papéis. E de você, ao invés de guardar o mandamento, você guarda a tradição. E como era que eles procediam? Em sua religiosidade, os fariseus alegavam o seguinte, que eles não precisavam honrar o seu pai e a sua mãe se eles simplesmente trabalhassem em favor do templo, em favor da obra do Senhor. E o Senhor, portanto, bate fortemente contra eles, dizendo que uma coisa não invalida a outra. As duas coisas, elas são extremamente necessárias, mas eles eram meramente religiosos. Jesus bateu fortemente contra eles, mas tão forte, que diz a palavra que eles se levantaram com Jesus, se escandalizaram, e a partir de então eles queriam matar Jesus. E aí Jesus, mais uma vez, ele vai se esvaindo daquele lugar, e ele agora sai da Galileia, e ele vai para as regiões de Tiro e de Sidom. E é nesse contexto que Jesus ele se depara com essa mulher cananeia. A palavra diz que ela vem ao encontro de Jesus, rogando por sua misericórdia, porque a sua filha estava horrivelmente endemoniada. Ela não estava simplesmente endemoniada, mas ela estava horrivelmente endemoniado. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém horrivelmente endemoniado. É algo terrível. E nós podemos aqui imaginar qual era a situação daquela mulher. E ela vem até a presença do Senhor Jesus. Mas antes de adentrarmos aqui propriamente no encontro, eu quero que você entenda algo comigo. A palavra diz para nós que Tiro e Sidom, eles eram tidos no mesmo nível de Sodoma e de Gomorra, no que se refere ao grau de impiedade. Certa ocasião o Senhor Jesus declarou: se em você, Tiro, se em você, Sidom, tivessem sido feitas as mesmas obras que foram feitas em Sodoma e Gomorra, eles se arrependeriam. Perceba que a perversidade nessa região, nessas cidades, era de fato algo muito grande. E a mulher cananeia era alguém que vinha dessas regiões. Ou seja, ela pertencia a uma geração amaldiçoada. Queridos, como isso é terrível. E olha o que a palavra de Deus ela vai dizer para nós lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 1 e 2. A palavra declara que a ordem do Senhor dada a Israel, quando eles adentrassem na terra prometida, era destruir completamente os cananeus e os demais povos que lá habitavam. E a advertência do Senhor foi clara. O Senhor disse: olha, eles são como um câncer moral que carrega o potencial de introduzir a idolatria e imoralidade, com a capacidade de alcançar a todos que estão ao seu redor. Então a instrução do Senhor foi clara. A instrução foi: vocês devem cortar o mal pela raiz. Você pode dizer amém? Aqueles, quando o Senhor nos mandar fazer algo, nós temos que dar atenção muito clara àquilo que o Senhor está nos mandando fazer. E nós devemos ser fiéis em cumprir com toda a vontade do Senhor. E a palavra vai dizer para nós que Israel falhou na ordem que foi dada pelo Senhor de destruir a todos. E essa mulher, com toda essa bagagem geracional, com toda essa maldição geracional, ela se apresenta diante de Jesus, clamando por sua misericórdia.
E como é que ela se aproxima de Jesus? Ela começa clamando: ó filho de Davi, tem compaixão de mim. E deixa eu dizer algo para você, essa era uma expressão estritamente judaica. Porque essa expressão, ó filho de Davi, ela é uma expressão messiânica. Ou seja, somente os judeus esperavam pelo Messias. Mas é interessante que é exatamente assim que essa mulher, ela se dirige ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ela pertencia aos gentios, mas ela está clamando como quem tem entendimento de que Ele é aquele prometido que viria para remir a todos. E ela, portanto, se apresenta assim, é assim que ela se dirige a Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ela chega diante do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, e ela clama pela sua misericórdia. E qual foi, como eu disse para você, o grande erro de Israel não ter atentado para a ordem do Senhor de aniquilar a todos os cananeus quando entraram na terra prometida? Porque o Senhor sabia do grande mal que isso traria para a nação de Israel se eles tomassem um lugar no meio da nação. E como eles assim não fizeram, aqueles que conseguiram escapar, eles se refugiaram nas cidades de Tiro e de Sidom. Então perceba que o mal, ele não foi aniquilado, ele apenas mudou de endereço. Mas ele continuava a existir. E o que é que acontece? Mais tarde, os reis de Tiro e de Sidom fizeram uma aliança com Davi e Salomão para a construção do templo do Senhor. Eles disseram assim: olha, nós vamos fornecer a madeira para vocês, e vocês nos dão o mantimento que nós precisamos para a subsistência do nosso povo. E assim foi. Queridos, e em contrapartida, quando Salomão ele assume o reinado no lugar do seu pai Davi, ele continua a fazer aliança com o povo de Tiro e de Sidom. E depois que Irão, que era rei na época de Davi, ele veio a falecer, a palavra diz, amados, que em seu lugar assumiu o reinado Etbaal. E eles fizeram ali uma aliança, e Etbaal, ele era pai de Jezabel. E a aliança que foi feita com Etbaal e Salomão foi: eu darei a minha filha em casamento ao rei, que sucedeu a Salomão, que foi o rei Acabe. E aí nós já conhecemos o restante de toda a história, o mal tremendo que isso trouxe para a nação de Israel. E aí Jezabel, irmãos, entrou na nação de Israel, e a consequência disso foi o cativeiro babilônico e o cativeiro assírio na vida de Israel. Tudo isso porque Israel não atentou em ouvir a instrução do Senhor. Como é prejudicial para as nossas vidas não ouvirmos a voz do Senhor e não sermos obedientes a ela. Então nós temos que ter muito cuidado, porque aquilo que talvez a princípio parece ser exagerado demais, queridos, o Senhor sabe do dia que ainda não existe. O Senhor conhece todas as coisas, amém? Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Então não foi à toa, não foi sem acaso que Ele mandou destruir a todos os cananeus. Todos deveriam ser mortos. Mas não assim fazendo, agora eles tiveram que amargar as consequências de tudo isso. E essa mulher, ela é alguém que traz na sua herança todo esse bojo. E a palavra diz que ela se encontra com Jesus e ela vem clamando: filho de Davi, eu sei quem você é, tenha misericórdia de mim. E a princípio, irmãos, tudo que ela recebe de Jesus é silêncio. Olha, não tem algo tão difícil de nós lidarmos quanto com a indiferença. E aquela mulher está tendo exatamente que lidar com essa diferença. Certamente toda essa conjuntura que nós acabamos de compartilhar com você, ela é de consciência de Jesus e também daquela mulher. E o silêncio de Jesus estava declarando: olha, existe uma barreira que nos separa.
Existe uma grande barreira que nos separa. Era como se Jesus estivesse dizendo: ainda não é a hora. Ainda não chegou a hora. O texto declara isso para nós. Não estava nos planos de Deus socorrer aquela mulher, irmãos. Não era a vontade de Deus para aquele momento socorrer aquela mulher. O texto deixa isso muito claro para nós. No entanto, a palavra diz que aquela mulher se aproxima de Jesus com uma forte e clara convicção da sua necessidade. Ela está lá na sua casa, ela tem uma filha horrivelmente endemoniada. E ela sabia que ninguém poderia dar jeito, só Jesus. Está Jesus ali em silêncio, e está ela clamando, e Jesus em silêncio, mas ela continua clamando, e ela se aproxima de Jesus, porque ela tem uma convicção profunda da sua necessidade. Deixa eu dizer algo para você, que essa mulher nos ensina. Há pessoas que quando estão em profunda necessidade não são atendidos, distanciam-se de Jesus. E essa mulher é alguém que sabia da sua condição. Ela era alguém que sabia que existia uma grande barreira que a separava do Senhor. E mesmo diante do silêncio de Jesus, ao invés de simplesmente se conformar ou se ausentar, ela se aproxima. Porque ela tem um senso profundo de convicção da sua necessidade. E ela sabe que ninguém poderia mudar aquela realidade, mas somente Jesus. Você pode dizer amém? Aquela mulher sabia quem era, sabia a condição da sua filha, mas ela também sabia quem era Jesus, amém? E esses conhecimentos, irmãos, eles são extremamente necessários para o exercício da fé. Ela sabia do que precisava. Ela sabia que ela precisava de Jesus. Ela sabia que Ele era o único capaz de suprir a sua necessidade. Olha, você precisa entender que você nunca vai encontrar em nenhum outro lugar, senão em Jesus, o sentido pleno da sua vida. Há pessoas que se entregam aos seus próprios prazeres. Sim, elas têm o prazer momentâneo, imediato, mas a razão de ser continua inexistente. Porque nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança, e só teremos pleno sentido na vida na presença dEle, amém? E aquela mulher, então, ela entendeu isso, então ela busca o Senhor Jesus e ela esperou na misericórdia do Senhor. Eu fico imaginando que aqueles momentos devem ter sido para ela angustiantes, porque ela está tão perto, mas Jesus nada fala. Ela está tão perto e ela imagina que bastava uma palavra do Senhor Jesus. Talvez ela tivesse visto isso, irmãos, ouvido falar. Aliás, a palavra vai dizer que uma outra pessoa que também espanta Jesus com a sua fé também não era judeu, que foi o centurião de Cafarnaum. E ele disse: olha, Senhor, não precisa ir lá, é só o Senhor falar e vai acontecer. Certamente essa mulher, ela tinha ouvido falar acerca de tudo que Jesus fazia, e a sua filha está endemoniada. Irmãos, a palavra diz que traziam os demoniados nos pés do Senhor, e ele libertava todos. Existiam demônios que impediam as pessoas de falar, e quando Jesus os libertava, eles falavam. Existiam outros que impediam as pessoas de ouvir, e quando eles libertavam, elas ouviam, né? Impedia de ver, e quando libertava, eles viam. Então ela ouviu tudo isso, e ela está vendo sua filha. Ela disse: não, Ele pode mudar a minha história. Então o que é que ela faz? Ela espera na misericórdia do Senhor. Ela continuou esperando no Senhor, ela clamou. Jesus nada respondeu. E ela continua clamando. E mesmo diante do silêncio de Jesus, ela continua clamando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Jesus, ele provou duramente a fé daquela mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você: toda fé precisa ser provada. Não existe verdadeira fé sem provação.
E aquela mulher estava sendo provada, toda a fé é provada pelo Senhor. O Senhor nada responde a ela, o Senhor nem se dirige a ela. Irmãos, olhando assim para fora, olhando assim de fora, deve ter sido uma cena terrível, humilhante, angustiante. Alguém clamando, parece até como se ele estivesse agindo soberbamente, simplesmente não dando atenção para aquela mulher. E aí os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, despede logo, o negócio está feio, está difícil. Ela está clamando, ela vem clamando aqui, o Senhor, né, se não vai fazer, então olha, manda logo ela embora. E aí a Bíblia diz que Jesus diz assim: ei, ele fala para os discípulos, ele não fala para ela. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí, irmãos, aquela mulher faz algo extraordinário. Quando ela ouve isso, a palavra diz que ela se lança aos pés do Senhor e adora. Você pode dizer amém? E é aqui que eu quero compartilhar uma palavra com você. Declare comigo, diga: a verdadeira fé adora. Queridos, a adoração consiste em oferecer ao Senhor a honra pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Nós muitas vezes nos aproximamos do Senhor na expectativa daquilo que vamos receber. E existia uma necessidade clara e evidente na vida daquela mulher. E certamente isso, a leva até Jesus. Porque ela entendeu, porque Jesus ensinou, pela própria prática do seu ministério, que todos aqueles que se aproximavam do Senhor eram por Ele galardoados. Amém? Mas quando ela chega diante do Senhor e ela não tem resposta, ele diz sim, ele não me atendeu, ele não ouviu o meu clamor, ele não ouviu a minha oração, mas ele é o Messias e ele é digno de ser adorado. E ela simplesmente o adora. Diante do silêncio de Jesus, aquela mulher não recua, ela avança. Ela adora Jesus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz. É por isso que muitos vão embora. Porque quando não são atendidos conforme aquilo que querem, conforme aquilo que desejam, simplesmente vão embora. Quando nós devemos nos aproximar dele por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele faz. Agora, todo aquele que se aproxima dele por aquilo que ele é, consequentemente terá sua mão sobre a sua vida. Mas aquela mulher simplesmente adora, ainda que ela não tenha obtido o resultado da sua busca, ela segue reconhecendo: tu és o filho de Davi, tu és o Messias, tu és o prometido. Então essa mulher nos ensina a termos uma fé que adora. Irmãos, nós não podemos retroceder diante das orações aparentemente não respondidas. Nós não podemos retroceder porque nós não temos visto o resultado do desejo do nosso coração. Mas nós devemos avançar e permanecer na presença daquele que é digno, amém? Então uma fé que adora é uma fé que não esmorece, porque não teve o objeto da sua petição atendido. Então ela continua diante do Senhor. E diante de uma fé assim, aquela mulher chama a atenção de Jesus. E a palavra diz que então Jesus se dirige a ela. E ele diz: olha, mulher, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Irmão, se o negócio estava feio, parece que ele está ficando ainda mais feio. Porque até então ele estava ignorando e agora parece que ele está xingando. Ele está dizendo assim: olha, eu vim para os filhos, não para os cachorros dos filhos. E quando aquela mulher ouve tal palavra, ela nos ensina um outro tipo de fé. Declare comigo, diga: a fé que persevera.
Amados irmãos, a verdadeira fé, ela persevera. A verdadeira fé espera. A verdadeira fé confia. A verdadeira fé não retrocede. Você pode dizer amém? Pão aqui significa as preciosas bênçãos do Senhor. Filhos aqui significa Israel. E cachorrinho significa todos aqueles que não são judeus. Isso inclui eu e você. Então ele está dizendo assim, olha, as bênçãos que eu vim trazer para os filhos. Ainda não é tempo de atender aqueles que não são judeus. E a mulher gentia, diante daquelas palavras de Jesus tão profundamente humilhantes, aplicando sobre si mesma, ela permanece perseverando. Porque ela anseia pelas migalhas da rica mesa do Senhor. Ela continua perseverando. Amados, a palavra cachorrinhos aqui, empregada por Jesus àquela mulher, a princípio parece um xingamento. Mas deixa eu dizer para você, não é. Na verdade, Jesus está encorajando aquela mulher. A palavra cachorrinho aqui significa como se fosse cachorrinho de estimação, cachorrinho de colo. Sabe aquele, como diz a minha esposa, aquele cuticute, aquela coisinha linda, fofinha. O cachorro de Emerson. Duque, é? Luke. Muito bem. Jesus não está aplicando a palavra àquela mulher de forma pejorativa. Pode ser feijoada também, viu, Tiago? Para você não ficar... Ele ficou meio tristinho ali, vamos dar uma moral para a feijoada. Jesus está provando a fé daquela mulher, irmãos. Jesus está encorajando a fé daquela mulher. Jesus está tentando entender o coração daquela mulher, aonde é que ela vai. E quando ela ouve aquela palavra, ela toma para si, ela se humilha. E ela diz, é verdade, Senhor. E ela diz assim, eu não quero o pão dos filhos. Somente as migalhas me são suficientes para que a minha filha, ela seja sarada. Irmão, Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, que grande fé você tem. Que grande fé você... Irmãos, esse é um texto que chama a minha atenção, porque quem está falando é o autor da fé, irmãos. E o autor da fé está admirado com a fé de uma cachorrinha. Jesus está olhando e dizendo assim, nossa, nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. Jesus estava dizendo para os seus discípulos, vocês estão percebendo isso? Ela está entendendo aquilo que talvez nem mesmo vocês entenderam. A fé dessa mulher é grande, a fé dessa mulher é singela, a fé dessa mulher é humilde, a fé dessa mulher tocou o meu coração. Aí Jesus olha para aquela mulher e diz assim, seja feito como você quer. Já parou para pensar nisso? Porque entenda uma coisa, a fé que adora, a fé que persevera, é a fé que recebe. Diga comigo, a fé que recebe. Parece que, olhando para o texto, a fé da mulher cananeia mudou os planos divinos naquele dia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, olha, ninguém muda Deus, irmãos. Ninguém muda Deus, amém? Ninguém. Mas o fato é que a fé daquela mulher mudou os propósitos divinos naquele dia.
Porque primeiro Jesus está passando e diz assim, olha, não adianta, não vou atender você, porque eu vim para os filhos. Aí aquela mulher adora. Aí aquilo já começa a mexer com o coração do Senhor. Aí Jesus então diz assim, eu vou apertar um pouco. E aí aquela mulher persevera. Aí Jesus diz assim, eu não estou acreditando naquilo que eu estou vendo. Aí Jesus olha para aquela mulher, quando ela, na sua humilhação, ela se aproxima diante do Senhor. E o Senhor diz assim, a tua fé, ela começa a mudar realidades no dia de hoje. Na sua auto-humilhação, aquela mulher encontrou um lugar que moveu o coração do Senhor. Nós precisamos encontrar um lugar assim na presença do Senhor, irmãos, amém? Jesus disse para aquela mulher, mulher, a tua fé é grande. A tua fé não é pequena, mas a tua fé é grande. O que Jesus estava dizendo é, a tua fé, ela é imbatível. Na real, Jesus está dizendo assim, ó, a tua fé, ela é irresistível. A tua fé mexeu com os céus. A tua fé chamou a atenção dos céus, de modo que os céus começam a se movimentar para atender a petição de uma mulher. Queridos, o Senhor é soberano, sim, Ele só faz aquilo que Ele quer, mas tem princípios que Ele mesmo estabeleceu na sua palavra, que são irrevogáveis. E essa mulher está se encaixando justamente aqui. Olha o que diz o Salmo 51:17, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. E o que é que o Senhor está encontrando naquela mulher? Um coração quebrantado, um coração contrito. E a palavra diz que o Senhor não pode desprezar tal coração, porque Ele mesmo estabeleceu isso. Então os céus se voltam para aquela mulher. Então olha, se há algo que Deus não resiste, é a humilhação e a perseverança. Ele disse lá, olha, para Salomão, 2 Crônicas 7:14, se eu fechar os céus, se eu cerrar os céus, de modo que eu não abençoe, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o que é que essa mulher está fazendo? Se humilhando. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. E o Senhor diz assim, então eu atenderei, eu sararei a sua terra, irmãos. Sararei a sua terra. Lá em Mateus 7 a palavra diz, pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. E é justamente isso que essa mulher está fazendo. Então olha, nós sabemos que Deus é invencível. Quantos creem nisso? Diga amém. Mas parece que ele ama se deixar vencer pelos seus servos. É o que essa mulher está mostrando para nós. Irmãos, quem é que pode vencer Deus? Ninguém, mas parece que naquele dia essa mulher venceu. Porque já havia sido determinado que o Senhor nada faria, porque Ele veio para Israel. Mas aquela mulher, na sua adoração, na sua perseverança, na sua humilhação, ela mexeu com o coração do Senhor. E o Senhor Deus alegremente se deixou derrotar naquele dia. O Senhor olhou dos céus e disse, como eu me alegro quando eu encontro fé na terra. Ah, amados irmãos, aquela mulher deixou Deus feliz. Aquela mulher deixou Deus contente na sua incapacidade de dizer não. Ele diz assim, como é que eu posso dizer não para uma mulher assim? Como é que eu posso dizer não para uma mulher que tem um coração adorador? Como é que eu posso dizer não para uma mulher que tem um coração perseverante, uma fé perseverante? Como é que eu posso dizer não para uma mulher que se humilha? Aí Jesus olha para ela e diz, olha,
seja feito como você quer. E a palavra diz, desde aquela hora, aquele momento, aquela menina ficou sã. Irmãos, isso é extraordinário. Isso é glorioso. E é esse tipo de fé que o Senhor quer encontrar na minha vida e o Senhor quer encontrar na sua vida. Essa é a fé que prevalece. Amém? Então, qual é o convite do Senhor para as nossas vidas hoje? Aproxime-se do Senhor, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Persevere no Senhor por quem Ele é. E a consequência de uma fé que adora, de uma fé que persevera, é uma fé que recebe. Aquela mulher recebeu do Senhor, naquele momento, uma palavra que libertou a sua filha. E lembre-se, essa mulher, ela era alguém de uma linhagem que em muito trouxe prejuízo para a nação de Israel. E o que é que nós vemos aqui, senão a graça, o amor incompreensível, incomparável de Deus por nós. Deus amou aquela mulher e a sua história, ela foi mudada. Você pode hoje também ter a sua história mudada e transformada, se você tiver uma fé que prevalece. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Vamos adorar o Senhor.